Bombeiros em Cruz, boa tarde. Sim, sim, bombeiros, faz favor. Sim, um incêndio, e é onde? O que é que está a arder? É muito ou pouco? Sim, a casa tem perigo? Tá, nós vamos já para aí, obrigada. Sim, a Génia foi também, obrigada, bom dia. Em 1925, após um incêndio na moagem de João Lopes de Carvalho Júnior, na Rua da Fonte do Grilo, sentiu-se a necessidade da formação de um corpo de bombeiros. Então, os bombeiros, que é uma corporação, como toda a gente sabe, útil e humanitária e solidária, é uma corporação só presta bom serviço à população, como nós sabemos. Foi então que um grupo, constituído por Miguel Mota Carmo, tenente da GNR nesta vila, António da Silva Rato Júnior, Francisco António Suspiro e José da Silva, entusiasmado com essa ideia, dirigiu à Câmara Municipal um ofício onde manifesta o desejo de proceder à criação de um corpo de bombeiros voluntários. Havia cá um senhor que eu ainda tenho uma vaga ideia dele ainda, que era o comandante do posto da guarda, que era o senhor tenente Mota Carmo, que era um homem impulsivo, um homem cheio de atividade, era um homem enérgico, etc. A Câmara Municipal deu a sua aprovação e apoio, pondo à disposição da Comissão Organizadora a bomba braçal e demais material de que dispunha, mas, no entanto, a iniciativa não foi por diante. A ideia, porém, não ficou por muito tempo adormecida. No encadeamento do incêndio que deflagrou em abril do ano seguinte, no descasque de arroz da herdade do Monte da Barca, pertencente ao engenheiro Mário Augusto de Mendonça, este, juntamente com os 3 primeiros promotores originais, constituem-se em comissão e procedem à organização dos estatutos que haviam de reger o futuro Corpo de Bombeiros, aprovados em outubro de 1928, sob a designação de Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Coruche.
Bem, resumindo, achou-se que havia uma falha em Cruz. Não havia uma terra como Cruz, não ter um grupo, bombeiros, não ter um grupo de bombeiros. E foi assim que começou. Começaram a organizar bailes, rifas, uma linha, lá falando assim, sorteios, e não me recordo de umas verbenas, uma verbena que fizeram, curiosamente, lembram-me disso, porque há coisas que não esquecem, um miúdo, era pequenino, pois lembro, vi com as minhas irmãs ver isso, onde atualmente estão as instalações da Câmara Municipal aqui no Rocio, né? Era a Horta do Rocio, onde era a Horta, hoje, antigamente era a Horta do Rocio, aí era um espaço livre, havia bazar assim. Aliás, dessa horta, e só existe uma árvore, que dá umas flores vermelhas bonitas, que está lá na abogaria da Câmara, lá no Rocio. E então aí fizeram uma verbena, isto é, com animação, com jogos, com animação musical também, acordeonistas e coisas dessas, ou harmónicos vocais, enfim. Animação, pensando nessa época, bailaricos, etc. Vão ser iniciadas, dentro de 10 dias, as obras do quartel de bombeiros, cuja empreitada foi arrematada pela firma Potier e Suspiro pela quantia de 54.000 escudos, nos termos da planta apresentada pela Câmara e de harmonia com o caderno de encargos. A Câmara Municipal tomou a seu cargo a construção do quartel, iniciando as obras no final de 1929, ficando concluídas cerca de um ano mais tarde. No entanto, só em 24 de fevereiro de 1932 foi o quartel entregue à Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Coruche. E eu andava aqui, eu morava aqui, 20 metros, um pouco mais ou menos, desse ângulo, esse ângulo tinha, e 20 metros mais ou menos, de onde eu morava, até a entrada dessa rua dos bombeiros. Entrava por ali a brincar, e via os carros cheios de ossos humanos. Um dia perguntei, que ossos são aqueles? Eu era garoto, eu tinha aí os meus, nem sei bem, não tenho bem a certeza, mas era capaz de ter, ainda não tinha 10 anos, tinha talvez 8 anos. E então, como tinha uma idade assim muito tenra, perguntei, para onde é que vão estes ossos? Lá para cima, para o cemitério, porque isto era um antigo cemitério, que a gente batizou para o cemitério velho. Bom, eu como garoto fiquei assim muito admirado. Aqui quase, no centro da vila, ia fazer um cemitério. Então ter se juntar a cabeça dos meninos. De maneira que acontece que depois que comecei a ver lá os pedreiros a começar a abrir uma das fundações daquilo. Abrir as fundações daquilo, é claro, com a abertura das fundações ainda mais corpos saíram de lá. Pouco tempo depois tomou posse a nova direção e foi nomeado seu comandante o tenente da GNR desta vila, Sebastião da Luz Duarte Pernas, o qual praticamente não chegou a exercer o cargo devido à transferência para outra localidade. Ainda nesse ano, a direção iniciou o apetrechamento do corpo de bombeiros com material adequado, ao mesmo tempo que procurava organizar o seu corpo ativo, tendo chegado a publicar no jornal local O Sorraia um anúncio convidando os sócios a inscreverem-se. Foi adquirido um chassis novo Chevrolet por 24.250 escudos, um grupo motobomba Metz por 15.000 escudos e o restante material de incêndios, a fim de se proceder à construção de uma viatura pronto-socorro. Este material foi seguidamente enviado para a oficina de José Francisco Paes, em Castanheira do Ribatejo, onde se procedeu ao carroçamento da viatura. Em 1 de janeiro de 1934, fica a Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Coruche dotada de um quartel e um auto pronto-socorro, considerado nessa altura como um dos melhores e mais modernos do país.
O seu primeiro corpo ativo, que teve como instrutor Alberto Teixeira Bravo, era constituído pelos seguintes elementos: comandante Francisco António Suspiro, bombeiros António da Silva Rato Júnior, Mário da Fonseca Vale, Virgílio de Almeida Raposo, José Matias da Costa, Joaquim António Vieira, João Arsénio Alves Júnior, Leonel Ferreira Pintacilgo, Alfredo Rodrigues, Alberto Joaquim Carvalho, Adelino Mesquita de Almeida, Vítor Pedro, Jorge de Alarcão Potier, João Carlota e Amílcar Duarte Silva dos Serviços de Saúde. Em 1937 surgiram divergências entre o comandante e a direção, o que levou à dissolução no ano seguinte da Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Coruche, tendo todo o seu património passado para o município. Cria-se então o Corpo de Salvação Pública de Coruche, que mais tarde viria a ser renomeado Corpo de Bombeiros Municipais de Coruche, sendo atualmente designado por Bombeiros Municipais de Coruche. Nos finais dos anos 30 e até meados dos anos 40 do último século, o concelho de Coruche não ficou alheio ao que se passava nos palcos de guerra, primeiro em Espanha e a seguir em vastas áreas do mundo. Na Travessa dos Carreiros, onde ficava a Intendência Geral dos Abastecimentos, faziam-se filas para conseguir as senhas de racionamento que se iriam trocar nas lojas por géneros. Para alguns, essas senhas, ainda que pagas, eram quase a única forma de sobrevivência na altura. Pelas ruas da vila desfilava por esse tempo a Legião Portuguesa, em cerimónias nas quais eram incluídos os bombeiros do município. Ao Corpo de Salvação Pública de Coruche era dada grande relevância, contando com a presença do arcebispo de Évora de então, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, numa animada cerimónia da bênção de viaturas da corporação em 1944.
dos equipamentos que a corporação foi dispondo ao longo do tempo, as ambulâncias, que quando surgiram eram chamadas de automacas, foram um dos meios mais importantes para o êxito da sua missão e os bombeiros a elas ligados, protagonistas e testemunhas de acontecimentos quase sempre carregados de dor e drama, salpicados por vezes com tons de tragicomédia. O meu pai não era, portanto, nasceu em 1913, João Carlos de Rocha, não veio para cá por causa da guerra. Penso que ele que entrou por volta de 1937 para os bombeiros, mas não como chofer. Entrou como bombeiro voluntário. Considero como uma das pessoas mais válidas que passou pelos bombeiros de Cruz. Porque era uma pessoa que não trabalhava só as 8 horas, trabalhava praticamente as 24 sobre 24 horas, dentro daquilo que eu me lembro. Eu era miúda, não é? Era pequena, portanto, mas lembro-me perfeitamente. Ele ia, portanto, as viagens que fazia com doentes, acidentes que havia cá no concelho, fogos, enxurradas, que também há peças dele nas enxurradas também, uma série de situações que realmente ele estava em todas. Foi sempre uma pessoa que acho que toda a gente via as qualidades dele, toda a gente o estima, ainda hoje se fala nele, o nome dele ainda é falado, e sempre pronto a ajudar o próximo, sempre em tudo, deixava-nos a nós e a casa, e a nós miúdas, que era eu e a minha irmã, e a minha mãe, éramos felicíssimos, porque foi um pai espetacular, foi um pai muitíssimo bom. Há várias passagens ao longo da minha vida, do meu crescimento, e aqui, por acaso, a casa era aqui o sítio. A casa não era esta, mas o sítio era este, fui eu que fiquei com a casa. Em que, por exemplo, meu pai ia 2, 3 vezes, como disse há bocado, ia 2, 3 vezes a Lisboa, levar doentes, e chegava aqui às tantas da noite com pessoas aqui dos arredores que não tinham de ficar, nem tinham dinheiro para ir de táxi, nem havia táxis para casa. E o meu pai deitava-os aqui, eu e a minha irmã levantávamos nas nossas camas, e havia um divã, que na altura chamava-se um divã, na casa de jantar, e nós vinhamos para o divã da casa de jantar para se deitar as pessoas no nosso quarto, porque ele não deixava ninguém na rua. Ainda hoje há pessoas ainda vivas que podem confirmar isso. Em Santana, em Santo Trocato, há uma grande minha amiga que ficou nossa amiga, porque aconteceu, foi das últimas pessoas que aconteceu, até que nós já éramos umas mulheres, eu e a minha irmã, e chegou-se um dia, o meu pai veio só um senhor, e o meu pai deitou o homem eu e a minha irmã passamos para uma cama, e ele deitou o homem na outra cama. E eu e a minha irmã fomos aos arames e dissemos, acabou. Abriram inscrições para uma recruta e foi então o Joaquim Amâncio que me incentivou a entrar na recruta. Como eu não tinha idade, tinha que ser o meu pai a assinar, o que veio a acontecer. Ele de boa ou de má vontade acabou por assinar e eu fui. Pronto, ingressei nessa recruta, tivemos 13 meses de recruta, até que chegou a altura do juramento de bandeira. Eu jurei bandeira, mas não podia ser promovido. Oficialmente não podia, porque ainda não tinha os 18 anos. Então acabei por ser promovido na mesma, mas no papel só passou a partir da data de ter feito os 18 anos. A partir de uma determinada altura, já com as cartas, já como motorista da Câmara, e então um dia fui fazer um serviço em mais um António Zé Rodas Baixas, Lisboa. Eu recordo-me perfeitamente bem que em plena Praça de Londres, aquilo havia um movimento terrível e ele parou, normalmente, e eu vi-o abrir a porta e sair do carro e comecei a pensar, mas onde é que o indivíduo vai? E passou pela frente do carro e quando chegou à porta do outro lado disse-me, passa para lá e tens que levar o carro. Eu só, então leva o carro e nem trago carta nem nada. Faz mal que os polícias não te multam. Peguei no carro e vim-me embora. Ora, aquilo foi um teste que ele quis fazer para depois chegar cá e ir ter com o Jorge Potier, que era o primeiro comandante, e dizer-lhe que a partir daquela altura já tinha mais um motorista. Até chegar à altura, isto depois foram passando os anos, não é? Até chegar à altura de ser convidado a ingressar definitivamente só nos bombeiros. Porque era só o Sr. Rocha que era um motorista, não dava a conta de maneira nenhuma. Dá-se um acidente aqui na estrada de Santarém, não vou precisar já onde, sei que foi na estrada de Santarém.
O indivíduo ficou assim um bocado maltratado e aqui no Hospital de Cruz foram tirados o resto das calças. Nem eram calças, era um resto de calças que o homem tinha. Foram tiradas as calças. E as ambulâncias Volkswagen tinham, entre a divisória da cabine para a parte onde transportava, para a caixa, digamos assim, onde transportava o sinistrado, tinha uma cadeirinha daquelas de abrir, levantar a almofada e abrir. E tinha um forrozinho estreito à parte de trás. E ao atirar com as calças lá para dentro, por sorte ou por azar, as calças caíram por detrás do banco, para dentro daquela bolsa. Mas aquilo raramente se mexia naquilo, porque aquela parte do banco era fixa, não é? Só a parte do assento é que era de abrir e fechar. E quando chegámos, limpar o carro, como normalmente se fazia, limpou-se a ambulância e tal, sim senhora, tudo bem. Passados 2 ou 3 dias começa a vir um cheiro, digo assim, mas de onde é que isto vem? A gente corríamos tudo e ninguém se lembrava daquela parte. Mas, entretanto, tinha aparecido ali um familiar a reclamar que o homem trazia dentro do bolso um maço de notas com 50 contos. Quando o homem falou naquilo, eu fiquei para não viver. O Jorge Potier chamou-me, tinha ido eu e um irmão do meu cunhado João Moita, o Manuel Lamas. E digo assim, pelo amor de Deus, eu não vi nada. Dizia o Manuel Lamas, nem eu. Chico, você viu alguma coisa? Não vi nada, 50 contos. Pois, porque caíram para o outro lado qualquer, enfim, qualquer coisa, mas desapareceram 50 contos. A pessoa ficava sempre chateada, né? Quando alguém aparecia a reclamar e que nós não tínhamos isso, tornava-se um bocadinho chato, até porque as pessoas suspeitavam até de roubo ou uma coisa qualquer. Bom, essa fase passou e aquele cheiro continuava. Continuava o cheiro cada vez mais intenso, pois as calças estavam praticamente ensopadas em sangue, aquilo começou a apodrecer. E aquilo chegou a determinada altura, já não se aguentava o cheiro. E eu lembro-me perfeitamente bem que chegou o João Potier, andava eu de volta do carro, a ver se conseguia descobrir o que é que se passava. E diz-me ele assim por estas palavras, Chico, será que algum bicho que vocês apanharam e se meteu por baixo no forro e que esteja aí a apodrecer aí dentro? E eu disse, comandante, é possível? A Volkswagen tinha uma caixa abaulada e depois tinha um forro em madeira. Madeira tipo fórmica, mas uma madeira prensada mais resistente. Eu pensei, nada mais natural. Qualquer bicharoca e durante a noite, uma coisa qualquer, o indivíduo apanha, eu enfia aqui e o bicho está a apodrecer. Porque já não se suportava, já não se saía com o carro, porque não se aguentava o cheiro. Só que eu, para arrancar esse dito forro, tinha que retirar tudo lá dentro. Começo a retirar aquilo e quando arranco as costas desse banco, cai aquele rolhão de roupa suja, apodrecida, aquilo deitava um pivete. O homem ali ao lado, diga assim, comandante, já não é preciso desmontar isto. Olha o que é que aqui está. Isto é uma... Como é que isso pode acontecer? Olha, é o que o senhor está a ver. E diz ele assim, será que aí dentro está o dinheiro? Senhor comandante, é possível. Vai-se puxar aquilo e já tudo a desfazer-se, tudo podre, que já lá estava uma quantidade de dias. O maço de notas, lá estava, todo cheio de sangue, todo sujo, lá estava o maço de 50 contos. O maço de notas eram 50 contos que lá estavam dentro. Isto ao fim de uma quantidade de dias. Entretanto, o Jorge Potier telefonou à pessoa a contar-lhe a história. Guardámos as calças, os restos, para a pessoa ver. O homem nem queria acreditar. Como é que tinha sido possível aquilo? A Vila de Coruche, assim como o extenso vale onde se situa e que é percorrido pelo rio Sorraia, esteve desde tempos imemoriais entregue aos caprichos da natureza, com inundações mais ou menos frequentes e de dimensões sempre imprevisíveis. A construção das barragens de Maranhão e de Montargil, em meados do século passado, veio permitir minimizar as consequências desses fenómenos, mas não impedi-los por completo. E se houve ocasiões em que a ação dos bombeiros se tornou relevante, foi no seu empenho em proteger e salvar pessoas e bens da fúria das águas. Ó senhor, vem uma grande cheia, vem avisar que vem uma grande cheia. Caramba, isso é um perigo. Caramba. Muito obrigado pela atenção. Mas isto, facto, vem chegarem. Olha para isto. Muito obrigado. Nada.
Houve uma vez uma cheia, que os carros, as carroças da Câmara foram descarregar barro e tijolo ao pé da padaria do velho Joaquim Vicente. E então a mula descarregou-se o barro e o rapaz da Câmara ficou assim um bocadinho ali mais à vontade. E a bagana da mula volta-se ao contrário e sai fora, sai para o lado do rio. Eu e o Carapau estávamos ali mais avançados, perto da cabeça da mula, andávamos quase nus, não podia ser de outra maneira, e descalços. E andava-se nessa altura na construção da recalcificação das ruas. Nessa altura andava-se na recalcificação das ruas. E de maneira que desatámos a nadar, eu e o Carapau, vai tu por este lado que eu vou por este, que eu estou já aqui deste lado, por aí fora a nadar, toma, chegámos mesmo à margem. Foi quando a gente agarrou a rédeas. Então mudei, puxa, partiu para mim, eu levo, então leva tu. E levou a carroça e a mula lá até ao pé de Joaquim Vicente. Até uma vez aconteceu uma coisa engraçada. Era eu e outro, o homem que era o José de Souza, que era canalizador, e fomos à casa do Salvador Silva. E aquilo estava tudo cheio de água já, não é? E depois fomos tirar o piano, pusémos o piano em cima de uma mesa, e de repente aparece um bacio a boiar, e o Zé Sousa dizia, vai-te embora que não fazes cá falta nenhum. Mas foi assim que foi a condição besta. Vinhamos os dois, e vinha o comandante no meio. Ficava se ele vinha no meio, se vinha no lado direito. Recordo bem. Mas e a água, claro, isto dava a recalcificação das ruas, porque já tinha passado ali os carros de esgotos, já se arranjado ali os carros de esgotos, já estavam ali, mas não havia porcaria nenhuma nos carros de esgotos que estavam feitos, até mais abaixo, até o Tadeia, mais ou menos. E então, de repente, em vez de desaparecer o comandante, desapareceu, onde está o comandante, pá? E de repente, uma cabeça que saiu fora da água e a separar. A comandante agarrei logo pelos ombros e depois veio logo outro colega do outro lado e puxámos-o para cima. Eu, coitado do Jorge Ponta. Hoje havia muita falta de coisas. Hoje já estão melhores, não é? Hoje já no meu tempo tinham botins, mas antes, quando eu entrei por lá, ninguém tinha nada. A gente levava o que tinha, calçado. Mesmo nas cheias e tudo, íamos ou levavam botas ou alpercatas. Naquele tempo usavam-se umas alpercatas com uma coisa de borracha por baixo e um pano por cima. Naquele tempo era assim. Só evitava algum vidro ou alguma coisa que fizesse mal aos pés. Os bombeiros estavam unidos de um barco ou dois de borracha, em que, em casos extremos e de grande cidade, irem tirar pessoas, porque em Coruche, infelizmente, havia pessoas que estavam pendentes, e se calhar pessoas de recursos mais complicados, que viviam em cabos dessas que, assim que havia uma cheia, e às vezes as pessoas não se apercebiam. Quando havia essas cheias, quando davam por isso, já a água estava a entrar para dentro de casa, mas com uma velocidade doida, não é? Claro que cá fora na rua, se calhar tinha 10 centímetros ou 5 centímetros, mas isso como uma calha a cair para dentro de uma cave, é muita água. Quando as pessoas se apercebiam, algumas depois, até pelos haveres e pelas coisas que tinham, vinham os bombeiros socorrer nesse sentido, não é? Não só as pessoas, como eram as coisas que lá tinham em casa. Penso que as cheias também foram
foram importantes e noutro género, de outras coisas, outro tipo de salvamento, principalmente de haveres que as pessoas tinham e que tinham prejuízos enormes, não é? Portanto, até nas cheias os bombeiros tinham realmente uma capacidade de resposta e de ajuda à população muito positiva. O pessoal manteve-se em prevenção no quartel até às 4 da manhã e tivemos então notícias que as barragens, só uma é que estava em descarga, com cerca de 4 metros. Ora, nós, como já temos uns anos disto, verificámos que não era para assustar e não alarmar o pessoal. Apoiando-se nas barragens de Montargil e do Maranhão, a obra de rega do Val do Sorraia entrou em funcionamento no início da década de 60. Largos canais, estendendo-se por dezenas de quilómetros, vieram potenciar enormemente a criação de riqueza em toda a área por eles servida, mas são um perigo para quem se movimenta nas suas proximidades ou circula nas suas margens, contando-se até hoje vários casos mortais de pessoas que neles se precipitaram, e na sempre difícil recuperação dos corpos das vítimas, os bombeiros têm memórias de grande dramatismo. Quando foi feito o canal, os homens, os cantoneiros, que tiravam a água, que iam dar água para aquela coral e para a outra, aquilo era feito de bicicleta pedais, não sei se sabe. O canal não tem resguardo, o canal real não tem resguardo. Tem-se uma base em cimento e eles, para andarem mais rápido, iam de bicicleta pedais. Ora, não sei se já viu o canal tem aquelas balanças para dar o equilíbrio com o desnível que tem, desde a barragem até lá abaixo, a Benavente, tem que manter o canal cheio, senão, com o desnível que tinha, nunca mais conseguia. Isso é que essas balanças dão equilíbrio para o canal ir sempre cheio. O que é que acontece? Esses homens iam de bicicleta, para ser mais rápido, não é? Iam de bicicleta fazer essa operação. Ora, por vezes, escorregavam, caíam ao canal. Ora, o que se tinha a fazer? Caíam ao canal, daí um lapetão para ver se conseguiam, mas aqui numa corrente muito forte, ver se conseguiam sair fora do canal. Por vezes apanharam sempre, todos apanharam a balança de equilíbrio. Quando chegava ali o homem, o corpo dava ali uma volta, partiam a coluna, partiam a espinha, pronto, acabou. Mesmo que soubesse nadar, não tinha, porque aqui no mais pequeno toque naquela balança dava logo a volta, compreende? O que é que tinha que fazer? Procurar esse corpo. O comandante dizia, vai lá tomar conta dessa operação, pá. Levas o barco, levas o jipe e levas 4 homens contigo e um assegurar-te a tomada de dar à distância, levas as botas, tinha umas botas com 19 quilos cada uma, para ser o arrasto. Eles ajudavam um cinturão, ajudavam uma espia de um lado do canal, com 2 homens, outra espia do outro lado do canal com 2 homens, a puxarem para eu vencer a corrente. Começava depois lá de baixo, lá embaixo, ali uma hipótese a Raposeira, assim, já uns quilómetros, nós punhamos lá uma rede com umas fateixas para que, se nós não conseguíssemos encontrar o corpo, porque o alarme era dado, mas já, a fim de 1 hora ou 2, com a corrente do canal, já sabe onde é que o corpo está. Corríamos, a primeira coisa a fazer era corrermos logo por lá a rede. E as fateixas, compreende? Que era, em caso de nós estarmos a preparar ou ver ali uma folga, não passasse o corpo. Não é? E então íamos por aí fora, depois vinhamos a segurar-me no tubo, tal tubo da tomada de ar à distância, e eu com a máscara, lá dentro do canal, tal. Se encontrasse o corpo, dava-lhe o sinal que a tal espia, que é o sinal. Dava o sinal e eles puxavam, claro, que às vezes era fatal. Andávamos ali, isto era uma questão de sorte. Isto foi para algumas 5 vezes, tirei lá 5 afogados. 5 depois.
quando encontrava, eu andava aí uns 300, 400 metros, e já era um bocado de esforço, porque não é brinquedo mesmo a puxarem-me a corrente do canal, que tem V, não é? Tem 6 metros e tal de fundo, e a pressão é muito grande. Descansava, depois, e outra vez, e puxava, até que encontrava o corpo. Todos esses trabalhos se faziam com um bocado de sacrifício, e isto é uma questão de hábito. Isto é como aos coveiros. Um indivíduo que vai para uma profissão destas tem que ser um indivíduo que pensa, pronto, vai buscar um morto, este já não faz mal a ninguém, não é? Há o respeito que está morto, não é? O problema é as famílias depois, cá fora, a acompanharem. Pronto, quando apareceu o corpo, era a comoção que dava. Porquê? Aqueles choros, aquela coisa, os com filhos pequenos, os já de certa idade, é tudo uma confusão muito grande, que isso provoca. Com 1.114 km² de área, este concelho tem cerca de 60 a 70% da sua superfície ocupada por floresta ou dambudão, entre outras espécies, o pinheiro, o eucalipto e o sobreiro. As principais povoações estão muito distantes entre si da sede do concelho: a Fajarda, a Lamarosa, a Erra, o Coço, Santana do Mato, Branca e Biscainho. Nestas condições, e com temperaturas no verão por vezes superiores a 40 graus, os incêndios, tanto os urbanos como os florestais, foram desde sempre das situações mais difíceis e arriscadas que os bombeiros enfrentaram. Eu tenho uma recordação de uma situação um bocado dramática para mim, para nós, porque foi, salvo erro, no mês de setembro, agosto ou setembro, do ano que eu agora já não sei, houve um incêndio onde era ali o Café Lusitano, aquilo era uma pensão, houve ali um incêndio e os bombeiros foram, enfim, atacar o incêndio, não é? Eu estava no quartel quando eu recebi a chamada, e depois telefonei ao chefe, acho que foi ao chefe Amâncio, não tenho bem a certeza, ou foi ao comandante. Ou foi ao chefe Amâncio, e o chefe Amâncio disse para comunicar ao comandante, mas que não tocasse a sirene. E depois nós pegamos no jipe, e veio-se então este tal rapaz, o Custódio Ferreira Andrade, que é o Custódio de Carlota, e fui eu, e foi o chefe Amâncio, salvo ver, o chefe Amâncio tinha ido, e o primeiro comandante, o Jorge Potier. Nós subimos lá acima, com as ordens dos comandantes, do comandante, estava tudo mais ou menos. Quando vimos a descer, quando chegamos ali ao patinho, fomos projetar para a rua, no ar. Esse foi que me marcou mais. O seu comandante foi logo para os bombeiros, para o hospital, e fui logo com ele também. Depois levaram-no para o hospital, ele até diz que lhe cozeram aquilo assim, porque ele ficou com uma cicatriz para o resto da vida. Uma cicatriz na face esquerda, enorme, porque diz ele que levaram-no para o hospital e que ele cozeram aquilo porque achavam que ele não ia sobreviver, porque estava a deitar sangue nos ouvidos e não sei o quê. Felizmente sobreviveu e viveu ainda muitos anos depois disso. Porque ele, quer dizer, um vidro, talvez, ou batesse em qualquer lado, uma cicatriz grande na cara, fui logo para o hospital e eu fui, acompanhei as senhoras que lá estavam, que usavam naquela altura saias de tirilene, queimaram-se todas, que a explosão foi tão grande, foi vidros, rebentou tudo quanto era cortinado, ardeu tudo, e daí surgiu logo um incêndio. Mas eu e o meu irmão e os meus primos estávamos na praia,
mais concretamente em São Martinho do Porto, e a minha mãe tínhamos ido buscar lá e telefonaram para lá a dizer que tinha acontecido isto, e pronto, é realmente uma história que marca muito as pessoas, não é? O fogo, quer dizer, ao princípio era os sinos, era aqui o Santo António, ali do sino cá de baixo, que era o São Pedro, e era depois, quando tocava aqui o São Pedro, estava o empregado lá em cima, que ele chamava-se Vasco, que era cantoneiro, e o homem morava lá em cima, e depois quando ouvia o sindicato tocar em baixo, ia lá à torre e tocava também. Tocavam os dois ao mesmo tempo. Eu tive uma vez aqui num fogo desses que eu levei, aqui na Agulada de Baixo, em que foi um fogo também bastante grande. Depois está claro, são fogos com eucaliptos, são muito fechados, são áreas muito fechadas, e em que os fogos se propagam com muita facilidade. E eu recordo-me de ouvir o meu pai dizer assim: olha, ali vai um coelho, este vai pegar fogo do outro lado qualquer. Portanto, esta experiência que os bombeiros tinham, e muitas vezes as pessoas interpretam também mal os fogos, e como eles se apagam num lado e começam no outro, as pessoas não têm grande conhecimento, porque é assim, naqueles tempos também havia muito mais caça do que hoje, não é? E os animais, quando se sentem apertados para algum lado, têm que fugir. Alguns deles iam a arder também, não é? Eu só me lembro foi da história das pestanas, porque ainda hoje me dá graça. Quando ele chegou, eu olhei assim para ele, até fazia um olhar esquisito. Homem, estou tudo atrás das pestanas, mas estou queimado. Pois foi o lume que veio para cima de mim. Foi. Estava todo queimado. Mas eu deu-me graça, porque a pele estava boa, os cabelos é que estava tudo. Não tinha nada. Aquilo foi uma rabanada que passou naquilo. E a uma determinada altura, há um incêndio grande que começou ali para os lados da Glória, mais ou menos, e entretanto entrou pela Agulada e veio até chegar aqui à estrada de Salvaterra, não é? E do outro lado, naquilo por detrás da herdade do Roquetes, ele ia para entrar para dentro da mata, e eu alertei, disse: Pedro, tem cuidado, pá, olha, com a força que ele vem, tu vais entrar de frente, podes não ter espaço lá dentro para manobrar. Ele diz: não tenho, eu tenho espaço lá dentro, eu manobro e fico virado. Só que não conseguiu chegar ao local que tinha espaço de manobra. E então recordo-me que era ele de marcha atrás a acelerar o que podia pela rua abaixo, tudo, e o lume ali ia quase a lamber a frente do carro, até conseguiu sair fora e manobrar para fugir ao incêndio, não é? Porque vinha com uma grande intensidade. Ele apanhou de facto um susto, ele e nós, claro, acabámos por apanhar um determinado susto. Havia uma pilha de lenha ali na Agulada, na estação da Agulada, na lareira de eucalipto, que foi transportada até por mim, com a caminhonete com que eu trabalhava. E então fomos lá de noite à noite, aquilo foi de noite o incêndio. Fomos lá, mas aquilo era um calor assombrador. A gente quase não podia chegar a uns tantos metros, que aquilo era um calor terrível. E então acontece que o que é que a gente arranjou, como nós arranjamos com proteção? Fomos ao carro buscar os casacos de cabedal, os cabos que é casaco de cabedal, os casacos de oleado, e por a frente deram-se a cara para nos proteger do calor, não é? E assim foi. Fomos buscar os casacos e levávamos os casacos assim, abertaram-se à frente. O incêndio da Agulada começou, não foi na Agulada, ele começou no Fetal. Foi quando uma trovoada seca, uma descarga, uma faísca, não é? E corta uma linha, junto à estrada que vai antes de chegar ao Pescainho, corta a descarga, corta a linha, e a linha ficou a vibrar no chão. Como
o terreno estava muito seco, não havia umidade, e começavam as linhas de alta tensão. Há depois uns disjuntores, quando parte uma linha, tem que apanhar um bocadinho de umidade, para o disjuntor disparar. Claro, como estava tudo muito seco, foi uma travada seca, não choveu, a descarga deu-se, cortou a linha começou a vibrar e guardasqueou no chão. Isso foi depois, nós soubemos, foi feito o levantamento, foi eu, o comandante dos bombeiros e vários colegas meus, mais 2 colegas, para fazer o levantamento de onde é que começou esse incêndio. E já vou falar como é que passou depois para a Aguilada. Porque na Aguilada, e foi o maior incêndio que eu apanhei quando fui para o lado da Aguilada de baixo ou para a Aguilada de cima. Fui chamado para ir apagar um fogo à raposeira. Peguei no Renault, fomos apagar o fogo à raposeira. Quando vinha a descer a descida da raposeira, olho para o meu lado esquerdo, vejo a parte toda de baixo da raposeira, do outro lado do rio, tudo a arder, à mesma. Olho para o lado da Fajarda, começa a haver fumo no lado da Fajarda. Sou informado para vir o mais rápido possível para ir para aquela herdade que ali, como é que se chama? Para o Cascavel. Para ir para o Cascavel, para o pé da casa de um grande senhor que ficava lá naquela descida grande, quando a gente descia para o Cascavel, esquece-me o nome. Aí, quando eu vou a ver, eu sozinho e mais os outros 4 jovens que andavam no Renault, tínhamos lume por todo lado. E a gente no meio do lume. Mas como era pasto, fugimos, viemos para a estrada. Dali viemos para o Monte das Gamas. No Monte das Gamas, não tínhamos hipótese nenhuma de lá, só longe. E depois fizemos uma coisa a atravessar para a herdade das Gamas com aquele carro com o Renault, a cortar a frente todo o carro direito aos foros da Fajarda. Quando a gente vinha quase a chegar mesmo à estrada da Fajarda para Salvaterra de Magos, recebo uma ordem para me deslocar o mais rapidamente possível para o Monte da Aguilada de baixo, da Aguilada de cima. Ao chegar ao Monte da Aguilada de cima, estava lá eu, cheguei eu e estava lá já, era a Internacional que já estava com o depósito cheio de água. Salvámos o monte. Conseguimos salvar o monte da Aguilada de cima. Éramos 2 carros, fui eu com o Renault e era a Internacional, não sei quem é que estava com a Internacional. Tu depois mais tarde estiveste neste fogo, estavas com a Trada, estiveste lá com a Trada. Eu tinha ido para a Fajarda, tínhamos ido para a Fajarda. Pois, mas na Fajarda a gente não fazia lá nada, porque o fogo já tinha passado o Cascavel todo, já tinha galgado a estrada da Fajarda para o outro lado e a gente não conseguia apanhar o fogo vinha desorientado. Vinha tocado à frente. E então logo o maior perigo foi o Monte da Aguilada de cima. Foi aí que a gente tentámos assegurar ali o lume, mas esquecendo-se que a parte de trás vinha tudo a arder por aí cima, a Aguilada de baixo, a Aguilada de cima, vinha tudo a arder, tudo por aí cima, tudo. Ninguém pensava daquilo ser aquela extensão, porque a gente estava a pensar que o fogo no Cascavel que era um, o fogo na Aguilada era outro, mas não, aquilo foi tudo mesmo, ele de facto começou a arder em vários sítios. Desde as suas origens, nos já distantes anos 30 do século passado, o Corpo de Bombeiros foi cumprindo a missão a que se propôs, adaptando-se a um mundo em rápidas mudanças. Nesta centenária vila do interior, assim como por todo o concelho, sofria a população da época de elevados índices de analfabetismo. Os meios de informação e de difusão cultural, jornais, rádio, literatura, cinema, teatro, só eram acessíveis a um número reduzido de pessoas. O quartel foi, nessa época, lugar de convívio de bombeiros, familiares e amigos,
E também a escola, onde alguns aprenderam as primeiras letras e onde encontraram o que a vida madrasta lhes negara, um ambiente quase familiar, com as suas regras e um elevado espírito de camaradagem. Eu fui bombeiro voluntário, fui para lá com os meus 14 anos, salvo ver, não sei se tinha. Sei que fui para lá, tinha que ter um termo de responsabilidade de um irmão mais velho, da minha família. Sei que fui para lá muito novinho, era um gaiato. Fui apresentado aos comandantes, aceitaram-me bem, chefes. Aquela gente para mim foi como se fosse da minha família, meus pais. Todos eles foram, desde daqueles que já partiram muitos, desde tive lá o meu padrinho, vários chefes, subchefes, muitos amigos. Foi a minha casa, pronto. Foi daí que eu comecei a ser alguém na vida, como já não tinha pai nem mãe, e os bombeiros para mim foi uma casa. Estive lá imensos anos, lá comia às vezes. Muitas vezes ia comer à pensão, trazia o comer da pensão e ia lá comer, e lá dormia, lá fazia pernoitas. A minha vida foi sempre no quartel. Dali é que me fiz alguém para a vida. Os bombeiros eram uma família. Os bombeiros naquele tempo, eu hoje não sei bem como será, havia a sala de convívio lá em cima, que é onde tem aquele varandinho, não é? Virado para a rua. E toda aquela sala grande era uma sala de convívio. Ali era a televisão, tinha um bar, tinham uma salamandra para o inverno. As pessoas, com certeza, aqui em casa, algumas não teriam tantas condições como estavam ali. Portanto, a pessoa dali até se calhar quando ia para casa sentia-se mais frio. Pronto, porque era do tempo que se calhar os bombeiros nunca faltava a lenha porque toda a gente oferecia, as pessoas que tinham herdades e outros, não é? Que trabalhavam na lenha, com certeza. E tinham ali um aconchego e sentiam-se bem ali dentro. Os bombeiros até, depois aquilo foi ampliado, né? O quartel ficou maior e depois, passado, não sei a data que foi, não sei, não me lembro. E depois até as nossas famílias iam com a gente lá ver a televisão. Jogámos às cartas às vezes e outras vezes não se jogava, pronto, quando a gente vinha mais maçados, ditamos e pronto. Também vinha uma televisãozinha. Pois também via-se a televisãozinha. Até levavam a gente de casa, não tínhamos televisão nessa altura e eles levavam a gente, tínhamos ver aos bombeiros. A vida era assim. Então, quando casei, eu ia para lá ao serão, quase todos os serões, eu ia passar o serão à casa da minha mãe, que morava na horta, naquela horta da Nora. Não é? Depois, quando começou a televisão, íamos todos para lá, passar a ver a televisão, não é? Poucas eram as pessoas que tinham televisão em casa. E então à noite juntavam-se no quartel dos bombeiros variadíssimos casais e raparigas que estavam a servir em cruz e juntavam-se ali, umas sozinhas, outras com os namorados, e convivia-se ali muito, havia muito convívio. Eu ainda sou do tempo em que as cadeiras eram poucas, tínhamos de ceder o lugar aos visitantes e nós ficávamos de pé encostados às paredes. Acontecia muita vez. E mesmo casais que iam para lá, que já estavam habituados àquilo, passavam lá serões connosco. Aquilo funcionava ali, realmente funcionava muito como uma família, sabe? Não era só relativamente a questões relacionadas com os bombeiros. Sei que eles davam aulas de física, de matemática, havia várias... davam explicações de várias matérias relacionadas não só com os bombeiros, mas com a formação pessoal, porque a maior parte das pessoas que iam para os bombeiros ingressavam com 16, 17, 18 anos, portanto era tudo rapaziada nova, não é? E que acho que sentiam aquilo aqui um bocadinho também como a segunda casa deles. Ele tem uma paixão pelos bombeiros muito grande, gostava muito. Foi quando era o 1º de janeiro, era a festa dos bombeiros nessa altura, no 1º de janeiro. Era todo o dia que passávamos lá. Ele ia logo de manhã cedo, às 7, mesmo que era 7, o içar da bandeira,
viam logo a formatura ali, quer dizer, era diferente de agora, era muito mais bonita, a festa dos bombeiros de antes. Depois havia a missa, íamos sempre, era a missa, depois da missa era a arrumagem ao cemitério, depois quando vinham do cemitério era o almoço, para todas as famílias todas. Faziam uma grande festa, matavam porcos, faziam, quer dizer, muitos doces, cada um de casa levávamos um doce, era muito bonita aquela festa assim, passávamos lá depois o resto do dia. Todos, as famílias todas, era uma grande confraternização. A função social do Corpo de Bombeiros era inseri-lo no meio das outras pessoas, dos outros bombeiros, das outras famílias. As famílias participavam não só nas festas, como, eu não sei se vocês fazem uma pequena ideia, que há uns anos havia 5 ou 6 televisões em Cruz. Havia uma no Cruz, havia uma não sei quê, e havia uma no Corpo de Bombeiros. E as pessoas das famílias dos bombeiros e os próprios bombeiros iam ver televisão ao quartel. Porque não tinham, e não tínhamos, televisão em casa. E então, como havia lá sempre um televisor assim grande, comprava sempre um grande que era para ficar lá no meio da sala. E a sala era grande, cheia de cadeiras e bancos e não sei quanto, e aquilo fazia-se filas. Mas coisa estranha, cada vez que alguém chegava à porta e fosse bombeiro, perguntava assim, dá-me licença. E depois havia um que era o mais graduado, faz favor, para entrar na sala onde estavam já outros. Desde o nascimento do Corpo de Bombeiros, os seus responsáveis têm-se empenhado em proporcionar aos homens e mulheres que o constituem a formação e o treino indispensáveis, pois os bombeiros devem estar preparados para atuar a todo momento nas mais difíceis e imprevistas circunstâncias. Antes havia um exercício que era a escalada da morte e a escalada italiana. Hoje já não fazem isso. Escalada ao vento. A escalada ao vento era uma escada, 3 escadas ligadas uma à outra, e a gente subia para a escada e eram 4 espias a agarrar só as coisas, a escada, era uma a duas a cada bando, puxavam 4 homens, não é? E depois os 2 seguravam a escada cá embaixo e um subia e dava a volta e descia para o outro lado. Começou tudo a voltar ao moderno, começou a aparecer a escada mais giros, não é? E ainda bem que apareceram essas máquinas, não é? Fui a estrear esse carro. Naquela altura eu pesava 100 kg e com uma agulheta de 70, aquilo, no balanço de escada, a escada esticava a 12 metros. E eu subia com a agulheta e a mangueira de 70, com uma agulheta às costas, e a puxar a mangueira. A agulheta cai nesse sentido, e eu agarro, e depois é a subir. Eu cá de baixo mandavam-me, eu ia no primeiro lance, ou que seja no último lá em cima, montavam no, e eles depois começavam a dar aquela manivela e aquilo começava a esticar, até aos 12 metros. Só que aquela escada tinha umas sapatas, tinha até umas sapatas de equilíbrio para equilibrar a ponta da escada. Não sei se está a ver, se não tivesse aquele equilíbrio levantava. O indivíduo lá em cima conseguia, com o peso, conseguia levantar a estrutura do carro. Tinha aquelas sapatas. Mas tinha uma campainha lá em cima, quando houvesse peso demais na ponta da escada, a campainha começava a tocar. Ora, escusa a dizer, o peso estava equilibrado para 100 kg, as sapatas, aquilo estava tudo equilibrado. Depois, com o peso da água, quando aquilo começava a tocar, eles baixavam-me logo. Então, uns trincos, baixavam nos trincos, começavam a desenrolar o vão de escada, o último lance, que era para aquilo não se voltar, não sei se está a ver.
Eu com este peso, mas com o peso da água, claro, é um problema. Nós tínhamos que dar aquele rendimento e saber fazer o trabalho. E fazer saber o trabalho e não haver discussões. Tu fizeste assim, tu fizeste desta maneira, isto não é assim, desta maneira. Não. És homem, és capaz de subir, és capaz de passar o trainel para um lado, para o outro, não sei o quê, passar a subir a subida de marinheiro, descer as escadas. Bem, os chefes também eram um bocadinho rígidos. Também não nos mostravam os dentes, que é uma maneira que eu também não havia de falar assim, mas assim as pessoas tinham um bocadinho de respeito. E não só, havia uns bombeiros mais velhos que diziam: isto é para homens, não é para gaiatos. Antigamente havia falta de manuais, havia o equipamento e depois fazia-se as coisas o melhor possível. Imagine que as escaladas nas paredes são feitas com escadas, mas também com umas que nós vamos transportando. Mudamos de andar para andar e levamos a escada connosco. São as escadas de ganchos. Quando eu comecei, já sabia fazer aquilo segundo o manual. Mas quando começaram os bombeiros, não. Tinham as escadas e então o que é que faziam? Punham-se a uma janela, com os ganchos para baixo, e balançavam a escada até conseguir levantá-la para a outra janela do outro lado. Portanto, era preciso ser forte, ter bom cabedal para fazer uma coisa dessas, porque a escada, como tem os ganchos, e os ganchos são forrados a metal, pesa muito. E então era assim que eles faziam, e gabavam-se de serem capazes de fazer isso. Mas depois qualquer miúdo, sem força nenhuma, fazia o mesmo. Como? A escada, estamos numa janela, levanta-se a escada à direita, não pesa quase nada, porque não estamos que balançar coisa nenhuma, levantamos até quase ficar na ponta da escada e deixamos a escada descair e ela entrar mesmo na outra janela, sem esforço nenhum. Enquanto eles danos tinham que balançar aquilo tudo, não lhes passava para a cabeça fazer aquilo ao contrário. Portanto, está a ver, são coisas que antigamente eles contavam essa história. Mas a gente antes fazia assim, mas porque, para quê? Para quê? Tem instruções mais ativas. E pronto, a gente tinha que fazer aqueles serviços, éramos uma espécie de tropa. Era serviço de instrução militar e instrução de bombeiro. Era uma espécie de tropa. Era as duas instruções que a gente recebia. Recebia instruções militares e depois tínhamos a instrução do serviço de bombeiros. Instrução de motobombas, como é que se engatavam mangueiras, como é que se trabalhava com uma agulheta, fazer salvados do primeiro e segundo andares, fazer travessias de cabo de uma casa para a outra. Todas essas instruções a gente tinha ali, mas eram rigorosas, aquilo era tudo rigoroso. Entrei para os bombeiros porque houve uma situação em que, com os bombeiros, que foi-me solicitada a minha ajuda e gostei de ajudar nessa altura e decidi inscrever-me para os bombeiros. Depois desse dia, os bombeiros que lá estavam,
começaram a incentivar, né, que eu tinha de cá vir, que tinha jeito e que devia me inscrever, então decidi inscrever-me como bombeiro voluntário. Quando bombeiro, o que é importante é as pessoas. As pessoas, os animais, isso que a gente temos de zelar pelo socorro deles, né? Pronto, o objetivo é sempre salvar vidas. Como diz no lema, vida por vida, e acabou-se. É sempre para a frente. Quando a gente tem que entrar, entramos e tiramos as pessoas. Não... Aqui assim ninguém pensa ao contrário. Não há ninguém... Há a regra da segurança, não é? Mas não há ninguém que pense na regra da segurança. A gente, por vezes, arriscamos-se, às vezes até sem razão nenhuma, mas o objetivo é sempre ajudar as pessoas. Trabalho aqui nos bombeiros, entrei para cá em 2004, outubro de 2004, vim para telefonista, comecei a exercer funções lá em baixo telefonista, atendia aos telefones, atendia as chamadas, passava as chamadas, fazia os carros, depois achei que estava ali na central, entrei para a central, achei que havia movimentos que eu não entendia porque é que eram assim. Saídas de carros, quando se ligava para o CODOS, o CODU, havia termos que eu não entendia e não percebia porque é que era assim. E eu achava que num sítio destes, e depois, entretanto, a gente, quando entra num sítio destes, começamos a ganhar afeição e a gostar de saber e de aprender e de como é que funciona, como é que não funciona. Entretanto, comecei a gostar, comecei a querer perceber porque é que as coisas eram assim, porque é que saíam os carros desta forma, porque é que precisava de saber e gostava de saber como é que as coisas funcionavam, a nível de bombeiros. Entretanto, no final de 2005, início de 2006, inscrevi-me para a recruta. Recruta é o que eu lembro que nós fazemos uns meses de recruta antes de sermos promovidos, e fiz a recruta. Fiz a recruta e depois fiz exame e fui promovida à bombeira terceira em 2006. Bombeira terceira, Liliana Maria Lopes Claro. Solicita-se aos familiares que procedam à respectiva agraciação. Apesar de não ter tido muita disponibilidade a nível de voluntário, a nível de bombeira para a casa, eu sinto que dei, não a nível de incêndios ou de acidentes ou de transportes ou o que é que lhe queiram chamar, eu sinto que dei e sinto que, pronto, dei de mim e gosto daquilo que faço e sei que o Corpo de Bombeiros, pronto, eu gosto de estar aqui e senti-me, estar a receber aquelas medalhas, senti-me realizada, foi mesmo, é muito agradável. Eu, quando tomei conta do Corpo de Bombeiros em 2004, uma das grandes deficiências que encontrei em termos estruturais foi, de facto, as instalações deste quartel antigo, que é um quartel que não estava preparado, nem tinha como raiz ser funcional para o Corpo de Bombeiros, e
E esse quartel, em instalações velhas, degradadas e tudo, tem sempre reflexos não só no são convívio das pessoas dentro das instalações, como até na própria disciplina e o que o ser humano acompanha em termos de degradação dos materiais envolventes, também acompanha na própria degradação da vivência do dia-a-dia. Em boa hora, esta Câmara fez uma aposta muito forte no sentido de se construir um novo quartel, o que apraz registar e que nos, de certa forma, orgulha e que vai ser inaugurado em abril deste ano, em 2012, e esse novo quartel, que já é construído de raiz com uma estrutura em que o objetivo é instalar nele pessoas ligadas ao socorro, e as estruturas foram pensadas no socorro, e que, como comandante, a mim orgulha-me muito fazer parte desse projeto, da inauguração desse quartel, e ao mesmo tempo ficar ligado à própria ligação em termos de forcing que foi feito no sentido de se construir umas instalações novas para o pessoal, porque o pessoal que serve no Corpo de Bombeiros é um pessoal que de facto merece que tenha umas instalações adequadas ao desempenho da sua função, porque nós não podemos esquecer que os bombeiros têm que estar prontos para servir durante 24 horas sobre 24 horas em 365 dias do ano. Com a mesma disponibilidade que estão no primeiro dia, têm que ter a mesma disponibilidade no último dia do ano. No dia-a-dia, enquanto responsável da Proteção Civil no município, acompanho a atividade dos bombeiros municipais. Embora o pelouro esteja delegado no vereador Francisco Oliveira, de qualquer maneira, tenho um contacto diário com a realidade dos bombeiros, e nomeadamente quando acontecem situações extraordinárias, sou de imediato informado e, portanto, reúno ou acerto com o comando as ações a desenvolver. Há um lema dos bombeiros que se resume à expressão vida por vida, ou seja, os bombeiros têm por obrigação socorrer a população civil, naqueles momentos em que acontecem tragédias, em que acontecem situações inesperadas, em que acontecem catástrofes, e, para além disso, têm depois a sua atividade normal no âmbito também da saúde e da assistência na saúde. Consegue dizer o seu nome completo? Consegue dizer o seu nome todo? Mas agora vai levá-lo ao hospital, está bem? A gente já vê para onde é que vai. Vamos aqui para o Centro de Saúde de Cruz, vamos para o Hospital de Santarém, está bem? Sim, você tem que ir ao médico, está bem? Não está nada bom. Estavam muitos comprimidos de manhã, ou estavam poucos? Muitos, não é? Isto que ouviste agora foi o rádio de status do INEM. O INEM, todos os passos que nós fazemos na ambulância, caminho do local, nós temos aqui nesse rádio. Já teve. O quartel tem as condições ideais para um corpo de bombeiros deste género, tem condições para instalar todas as viaturas e todo o equipamento, tem também a chamada torre de exercício para o exercício dos bombeiros e para a atividade de preparação dos bombeiros. Vai ter também uma placa de heliporto e tem, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das instalações sociais, do ponto de vista da instalação do comando, das camaratas, etc., uma pequena oficina também para a reparação das viaturas. Portanto, tem todas as condições para funcionar bem e, finalmente, os bombeiros de Cruz sentirem-se, digamos, bem instalados e o seu trabalho é reconhecido, porque, apesar da competência, apesar do profissionalismo, temos de reconhecer que estavam bastante limitados naquelas instalações. Portanto, justifica-se plenamente o novo quartel e é isso que a Câmara Municipal resolveu incluir nas suas atividades e está
em condições de ser inaugurado no próximo 25 de Abril. No dia 25 de abril de 2012, os bombeiros municipais de Coruche deixaram para trás o velhinho quartel da Rua dos Bombeiros Municipais, aquele que foi o seu berço, tendo mudado para um edifício novo e mais amplo. De seguida vamos proceder ao descerramento da placa que vai perpetuar este dia, de memória de todos nós, o dia da inauguração do novo quartel de bombeiros municipais de Coruche. Dia ao chefe de gestão, que representa aqui os bombeiros mais antigos e que está presente, para a nossa satisfação, para me ajudar a descerrar a placa de inauguração do quartel. Os fotógrafos querem registrar este momento. Os fotógrafos querem vê-lo. Thank you.